Artigo 13-A. O parcelamento dos débitos decorrentes das contribuições sociais instituídas pelos artigos 1º e 2º da Lei Complementar número 110, de 29 de junho de 2001, será requerido perante a Caixa Econômica Federal, aplicando-se-lhe o disposto no caput do artigo 10, nos artigos 11 e 12, no parágrafo 2º do artigo 13 e nos artigos 14 e 14b, desta lei. Parágrafo 5º. É vedado o reparcelamento de débitos a que se refere o caput, exceto quando inscritos em dívida ativa. Artigo 14. Artigo 14. Inciso 1º. Tributos passíveis de retenção na fonte, de desconto de terceiros ou de subrrogação. Inciso 4º. Tributos devidos no registro da declaração de importação. Inciso 5º. Incentivos fiscais devidos ao Fundo de Investimento do Nordeste, FINOR, Fundo de Investimento da Amazônia, FINAM e Fundo de Recuperação do Estado do Espírito Santo, FUNRIS. Inciso 6º. Pagamento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL, na forma do artigo 2º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inciso 7º. Recolhimento mensal obrigatório da pessoa física relativo a rendimentos de que trata o artigo 8º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1980. Inciso 8º. Tributo ou outra exação qualquer, enquanto não integralmente pago parcelamento anterior relativo ao mesmo tributo ou exação, salvo nas hipóteses previstas no artigo 14-A, desta lei. Inciso 9º. Tributos devidos por pessoa jurídica com falência decretada ou por pessoa física com insolvência civil decretada. Inciso 10. Créditos tributários devidos na forma do artigo 4º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, pela incorporadora optante do regime especial tributário do patrimônio de afetados. Parágrafo único. Artigo 14-A. Observadas as condições previstas neste artigo, será admitido o reparcelamento de débitos constantes de parcelamento em andamento ou que tenha sido rescindido. Parágrafo 1º. No reparcelamento de que trata o caput deste artigo poderão ser incluídos novos. Parágrafo 2º. A formalização do pedido de reparcelamento previsto neste artigo fica condicionada ao recolhimento da primeira parcela em valor correspondente a. Inciso 1º. 10% do total dos débitos consolidados. Inciso 2º. 20% do total dos débitos consolidados, caso haja débito com histórico de reparcelamento. Parágrafo 3º. Aplicam-se subsidiariamente aos pedidos de que trata este artigo as demais disposições relativas ao parcelamento previstas nesta lei. Artigo 14b. Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em dívida ativa da União ou prosseguimento de execução, conforme o caso, a falta de pagamento. Inciso 1º. De 3 parcelas, consecutivas ou não. Inciso 2º. De uma parcela, estando pagas todas as. Artigo 14-C. Poderá ser concedido, de ofício ou a pedido, parcelamento simplificado,
importando o pagamento da primeira prestação em confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente. Parágrafo único. Ao parcelamento de que trata o caput deste artigo não se aplicam as vedações estabelecidas no artigo 14 desta lei. Artigo 14-D. Os parcelamentos concedidos a Estados, Distrito Federal ou municípios conterão cláusulas em que estes autorizem a retenção do Fundo de Participação dos Estados, FPE, ou do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Parágrafo único. O valor mensal das obrigações previdenciárias correntes, para efeito deste artigo, será apurado com base na respectiva guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social, GIFIPOL, no caso de sua não apresentação no prazo legal, estimado, utilizando-se a média das últimas 12 competências recolhidas anteriores ao mês da retenção prevista no caput deste artigo, sem prejuízo da cobrança ou restituição ou compensação de eventuais diferenças. Artigo 14-E. Mensalmente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional divulgarão, em seus sítios na internet, demonstrativos dos parcelamentos concedidos no âmbito de suas competências. Artigo 14-F. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, editarão atos necessários à execução do parcelamento de que trata. Artigo 25. O termo de inscrição em dívida ativa da União, bem como das autarquias e fundações públicas federais, a certidão de dívida ativa dele extraída e a petição inicial em processo de execução fiscal poderão ser subscritos manualmente, ou por chancela mecânica ou eletrônica, observadas as disposições legais. Artigo 37-A. Os créditos das autarquias e fundações públicas federais, de qualquer natureza, não pagos nos prazos previstos na legislação, serão acrescidos de juros e multa de mora, calculados nos termos e na forma da legislação aplicável aos tributos federais. Parágrafo 1º. Os créditos inscritos em dívida ativa serão acrescidos de encargo legal, substitutivo da condenação do devedor em honorários advocatícios, calculado nos termos e na forma da legislação aplicável à dívida. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica aos créditos do banco. Artigo 37-B. Os créditos das autarquias e fundações públicas federais, de qualquer natureza, poderão ser parcelados em até 60 prestações mensais. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo somente se aplica aos créditos inscritos em dívida ativa e centralizados nas Procuradorias Regionais Federais, Procuradorias Federais nos Estados e Procuradorias Seccionais Federais, nos termos dos parágrafos 11 e 12 do artigo 10 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, e do artigo 22 da Lei nº 1.457, de 16 de março de 2007. Parágrafo 2º. O parcelamento terá sua formalização condicionada ao prévio pagamento da primeira prestação, conforme o montante do débito e o prazo solicitado, observado o disposto no parágrafo 9º deste artigo. Parágrafo 3º. Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a recolher, a cada mês, o valor correspondente a uma prestação. Parágrafo 4º. O não cumprimento do disposto neste artigo implicará o indeferimento. Parágrafo 5º. Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade competente no prazo de 90 dias, contado da data da protocolização do pedido. Parágrafo 6º.
O pedido de parcelamento deferido constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para exigência do crédito, podendo a exatidão dos valores parcelados ser objeto de verificação. Parágrafo 7º. O débito objeto de parcelamento será consolidado na data do pedido. Parágrafo 8º. O devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos legais. Parágrafo 9º. O valor mínimo de cada prestação mensal será definido por ato do Procurador-Geral Federal. Parágrafo 10. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Parágrafo 11. A falta de pagamento de 3 parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela, estando pagas todas as demais, implicará a imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, o prosseguimento da cobrança. Parágrafo 12. Atendendo ao princípio da economicidade, observados os termos, os limites e as condições estabelecidos em ato do Procurador-Geral Federal, poderá ser concedido, de ofício ou a pedido, parcelamento simplificado, importando o pagamento da primeira prestação em confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito. Parágrafo 13. Observadas as condições previstas neste artigo, será admitido o reparcelamento dos débitos, inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, constantes de parcelamento em andamento ou que tenha sido rescindido. Parágrafo 14. A formalização do pedido de reparcelamento fica condicionada ao recolhimento da primeira parcela em valor correspondente a: Inciso 1º. 10% do total dos débitos consolidados, ou Inciso 2º. 20% do total dos débitos consolidados, caso haja débito com histórico de reparcelamento anterior. Parágrafo 15. Aplicam-se subsidiariamente aos pedidos de reparcelamento, naquilo que não os contrariar, as demais disposições relativas ao parcelamento previstas neste artigo. Parágrafo 16. O parcelamento de que trata este artigo será requerido exclusivamente perante as Procuradorias Regionais Federais, as Procuradorias Federais nos Estados e as Procuradorias Seccionais Federais. Parágrafo 17. A concessão do parcelamento dos débitos a que se refere este artigo compete privativamente às Procuradorias Regionais Federais, às Procuradorias Federais nos Estados e às Procuradorias Seccionais Federais. Parágrafo 18. A Procuradoria-Geral Federal editará atos necessários à execução do parcelamento de que trata este artigo. Parágrafo 19. Mensalmente, a Procuradoria-Geral Federal divulgará, no sítio da Advocacia Geral da União, demonstrativos dos parcelamentos concedidos no âmbito de sua competência. Parágrafo 20. Ao disposto neste artigo aplicam-se subsidiariamente as regras previstas nesta lei para o parcelamento dos créditos da Fazenda Nacional,